gente, tudo bom? Vamos continuar aqui com a nossa aula do segundo ano, tá? E aí agora a gente passa para a termodinâmica. Bom, o que é a termodinâmica? A termodinâmica é o ramo da física que ela vai estudar especificamente qual é a relação, quais são as trocas que acontecem entre a energia térmica em trânsito, que é o calor, e a energia mecânica em trânsito, que a gente chama de trabalho, lá do segundo ano, né? Essa parte da energia mecânica, tá? Então, como que se dá essa troca? A gente tem vários exemplos disso no nosso dia a dia, por exemplo, tá? Bom, antigamente, essa descoberta, né, dessa relação entre a energia térmica em trânsito e a energia mecânica em trânsito, que é o calor e o trabalho, foi fundamental para o desenvolvimento, né, das novas relações de trabalho, por exemplo, nosso, tá? Por quê? Porque elas fundamentaram, né, a Revolução Industrial, tá? Bom, com a criação da máquina a vapor, certo? Então aqui tá um resuminho, né? E aí a gente tem alguns conceitozinhos básicos que a gente vai falar bastante mesmo, então tem que ficar bastante claro, né? Primeiro, sistema isolado. O que é um sistema isolado? Quando eu falo sempre, né? Num sistema isolado, vai ter esse termo muitas vezes, tá? Então, o que é esse sistema isolado? Um sistema, ele é dito isolado quando ele não troca calor com o meio externo, tá? Então, aquele sistema, né, ele vai se restringir ao que acontece dentro dele e não vai se preocupar com o que acontece fora, não vai ter interação entre esse sistema e o que tem fora do sistema. Isso é dito um sistema isolado, ele não tem interação, tá, entre o meio exterior com o seu sistema, com aquele sistema propriamente dito, né? Outra coisa, trabalho externo. O que significa um trabalho externo? Significa aquele sistema que, ao contrário do sistema isolado, ele troca energia com o meio exterior, tá? E aí o meio externo exerce um trabalho sobre aquele sistema, certo? Então, um sistema isolado, ele não troca energia fora do seu próprio sistema, e um trabalho externo, ele consegue trocar energia com o meio exterior. Então, o meio exterior, ele atua também nesse determinado sistema que eu estou trabalhando, certo? Bom, como que eu calculo o trabalho de um sistema numa transformação qualquer? Lembra das transformações gasosas? Vai ser primordial isso. Tem que ficar bem claro todas as transformações gasosas. Vocês lembram? A gente tinha a transformação isotérmica, em que a temperatura era constante. A gente tinha a temperatura isobárica, em que a pressão era constante. A gente tinha a transformação isométrica, que é a mesma coisa que isocórica e que é a mesma coisa que isovolumétrica, onde o meu volume é constante. E a transformação adiabática, tá? A transformação adiabática, ela não troca calor com o meio externo, certo? Bom, como que a gente calcula esse trabalho, então, né? Como que a gente calcula essa relação, tá, entre a energia mecânica em trânsito, né, e a energia térmica em trânsito, tá? Numa transformação gasosa qualquer, beleza? A gente vai, primeiro, ter um gráfico da pressão pelo volume, tá? Então, a gente vai ter um gráfico da pressão em função do volume, certo? E o trabalho desse sistema vai ser numericamente igual à área abaixo do gráfico, tá? Então, aqui tem dois pontinhos, ele é numericamente, né, igual
né? Igual a área abaixo do gráfico. Que gráfico? P vezes V, pressão por volume. E somente nesse gráfico. Então, se eu tiver um outro tipo de gráfico, né? Eu preciso transformar primeiro nesse gráfico aqui, pra gente calcular, tá? O trabalho realizado. Então, vamos para um exemplo. Vamos então apagando esse quadro que já está precisando se renovar, né? Comprar outro, não sei aonde ainda, não sei quando, mas realmente esse negócio já tá, né? Ruim, aqui no meio principalmente. Vamos lá então, né? Eu tenho aqui, ó, tá? Então, que gráfico é esse, né? Aqui eu tenho pressão por volume, né? Então, se eu tenho uma transformação qualquer, um gráfico qualquer, o que eu vou ter um volume, né? V0 aqui e um volume V1 aqui. Eu vou ter aqui, né, uma pressão P0, uma pressão P1, né? Então, o que é o trabalho? Eu vou pegar todo esse plano aqui, né? Vai ter uma área aqui, certo? E o meu trabalho, que ele é designado pela letra tal ou W, tanto faz, ele é numericamente igual à área abaixo desse gráfico, certo? Então, toda essa área aqui é abaixo do gráfico, tá? Essa partezinha aqui não entra porque o gráfico não tá aqui, o gráfico tá daqui pra baixo, certo? Bom, outra coisa importante, como é um gráfico de pressão por volume, né? Se eu não tenho variação do meu volume, eu vou ter uma reta constante aqui, ó. Aí como que faz a área? Abaixo do gráfico? Não tem. Então, na realidade, quando eu não tenho variação de volume, eu não tenho trabalho realizado, nem recebido, tá? Então, quando um gás, ele não se expandiu, né, ou se contraiu de alguma forma por um agente externo, tá? Eu não tenho a realização de trabalho, não tenho essa realização de trabalho. Então, sempre tem que ter variação de volume. Se o meu volume não está variando, o trabalho é zero. Eu não tenho trabalho realizado, nem recebido. Aí, o que a professora está falando de trabalho realizado e recebido? Bom, quando pensem num gás, né, confinado, então dentro de uma garrafa, tá? Se esse gás, né, ele se expande, tá? Então ele vai se expandir, ele vai aumentar o seu volume. O que está acontecendo? Ele está aumentando, é de dentro para fora. Então o trabalho está sendo realizado pelo gás, tá? Se for o contrário, se eu estiver amassando, por exemplo, né, a garrafa, aquele gás vai estar sendo comprimido por alguma força externa. Portanto, esse gás ele vai estar recebendo trabalho, tá? Então, se o volume aumenta, o trabalho é dito trabalho realizado. Se o volume diminui, o trabalho é dito trabalho recebido, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui, né? Se o volume aumenta, eu tenho trabalho realizado. Se o volume diminui, eu tenho trabalho recebido, tá? Pensa bem praticamente mesmo, né? Então, como que o volume vai diminuir? Alguma coisa externa vai ter que estar comprimindo aquele gás. Então, ele vai estar recebendo trabalho externo. Se o volume está aumentando, então ele está indo de dentro para fora. Ele está se expandindo de dentro para fora. Então, ele vai estar realizando trabalho, tá? Então, essas eram as duas coisas muito importantes, né, que vai ser pedido para vocês, tá?
Bom, então vamos para uns exemplos, tá? E aí aqui, ó, a gente tem volume aumento, trabalho realizado, né? E aí a gente tem que o trabalho aqui, ó, trabalho, ele é maior que zero. Isso é uma conotação, tá? Matemática. Então o trabalho ele é positivo. Se eu recebo, se o volume está diminuindo, então o meu trabalho é menor que zero, é negativo, tá? Isso é só uma conotação que se usa, certo? Às vezes ele pode estar, o exercício vai estar falando, o trabalho ele é negativo, já sabe que foi recebido. O trabalho é positivo, já sabe que foi realizado, tá? E aí eu vou fazer um exemplo para vocês, né? Para depois vocês treinarem lá nos exercícios. Porque tem que treinar, né? Não adianta só a professora ficar passando teoria e ela mesma resolvendo o exercício, né? Se a gente não treinar, a gente não sabe aonde que a gente não entendeu direito, né? Então, aqui eu tenho um gráfico, tá? Da pressão pelo volume. Então, aqui eu vou colocar aqui. Tem um gráfico, né, da pressão, medida em Pascal, é uma unidade de pressão, pelo volume, medido em metros cúbicos, que também é uma unidade, né, de volume. Aqui é o zero, tá? Então, aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado à potência 4, e aqui eu tenho 6 vezes 10 elevado à potência 4. Aqui eu tenho 2 vezes 10 a menos 3, e aqui eu vou ter 6 vezes 10 a menos 3, tá? Então, aí aqui eu tenho um estado A, e aqui eu vou ter um estado B, e a transformação é essa daqui, ó. Aí tá perguntando, qual é o trabalho, né, realizado pelo gás entre os pontos A e B? Bom, primeiro, ele é realizado de fato. Por que eu sei que ele é realizado? Porque do estágio A para o estágio B, ele aumentou o volume aqui, né? É uma setinha aqui, desculpa, não coloquei. Então, ele aumentou o volume. Se ele aumentou o volume, ele foi de dentro para fora, tá? Portanto, ele está realizando, tá? Trabalho. Então, é só calcular a área abaixo desse gráfico, certo? Bom, então, meu trabalho vai ser numericamente igual a área abaixo do meu gráfico. Aí, vocês precisam ter noção, né? De geometria plana, lá da matemática. Que figura é essa, será? Isso é um trapézio deitado. Então, prestem atenção aqui, né? É um trapézio deitado, ó. Eu tenho a base menor, eu tenho a base maior, né? E a minha altura, né? Então, o meu trapézio, ele tá assim, ó, tá? A minha altura tá aqui, né? Eu tenho a base maior aqui, eu tenho a base menor aqui, tá? E aqui. Então, se vocês fizerem isso aqui girar assim, vocês vão cair nisso aqui. Isso aqui é um trapézio, onde aqui eu tenho a base menor, aqui a base maior e aqui a minha altura. Como que eu acho a área do meu trapézio? Então, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, é essa equação que eu vou jogar aqui para achar o meu trabalho, já que ele é numericamente igual à área. Então, o meu trabalho vai ser numericamente igual ao quê? A base maior. Quem que é a minha base maior? Tá aqui, ó. 6 vezes 10 a menos a 4. Mais a base menor, que é 4 vezes 10 elevado a 4, vezes a minha altura, que é daqui até aqui, hein? Cuidado agora com isso, não tá lá no zero. Então, é 2 vezes 10 a menos 3 até 6 vezes 10 a menos 3, que dá 4 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 2, tá? Portanto, eu tenho o quê? O meu trabalho é numericamente igual ao quê? 4 dividido para 2 dá 2, aqui já saiu 2, né? Então,
Soma de potência, como as potências já estão na mesma base, no mesmo expoente, basta somar os números e eu vou manter o meu expoente, a minha potência. Então vai ficar 6 mais 4 que dá 10, vezes 10 a 4, multiplicado por 2 vezes 10 a menos 3. Então, meu trabalho vai ser numericamente igual a quê? 10 vezes 2 dá 20, né? Multiplicação de potência, mantém a base, soma os expoentes. 4 mais menos 3 dá 1. Portanto, meu trabalho igual a 200 joules. Certo, gente? Vou colocar mais alguns exemplos para vocês, tá? Inscritos e exercícios para vocês fazerem. Dúvidas, me chamem, por favor, ok? Beijo!